dificuldade de como conduzir a entrevista. Porque, às vezes, o paciente ele não sabe falar realmente as queixas, ele é confuso, ou ele é prolixo, ou, às vezes, a história do paciente é uma história muito pesada, e você fica meio sem saber o que você fala, sem saber como conduzir de uma maneira adequada. Então, a entrevista existe para você sistematizar a coleta de informações para que você consiga obter as informações válidas, úteis e confiáveis diante de qualquer paciente que você entreviste. Pode ser um paciente deprimido, um paciente psicótico, um paciente prolixo. Se você usar essas etapas da entrevista psiquiátrica, se você seguir o roteiro, você vai conseguir adquirir essas informações. Então, é para isso que serve a entrevista psiquiátrica. É um pouco diferente da consulta clínica que vocês estão acostumados a fazer. Claro que tem muita coisa que é parecida, mas ela tem suas particularidades, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. A entrevista psiquiátrica, para o paciente, ela tem que parecer um evento natural. O paciente ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir como se ele estivesse numa conversa de bar, ali, uma coisa mais descontraída, porque ele tem que se sentir à vontade para se abrir e falar as coisas que estão incomodando ele. As queixas na psiquiatria, elas não são queixas tão simples como uma dor, né? Eu tô com... meu ombro tá doendo. É muito tranquilo você falar isso para qualquer pessoa. É diferente de você falar que você tá triste, ou de falar que você tá com pensamento de morte, ou que você já sofreu abuso sexual. Então, para a pessoa conseguir se abrir, você tem que proporcionar um ambiente acolhedor e o paciente ele tem que se sentir à vontade. É difícil fazer isso, na verdade, né? E as técnicas de entrevista psiquiátrica é o que a gente vai usar para proporcionar isso para o paciente. Então, o paciente ele se sente à vontade, mas a gente está lá atrás raciocinando um tanto de coisa, tentando usar algumas técnicas de entrevista, tentando obter as informações necessárias. Então, como que é o roteiro da entrevista psiquiátrica? Não muda muito do que vocês fazem na clínica, mas existem algumas particularidades. Então, o primeiro item é a identificação. No próximo slide eu vou aprofundar um pouquinho melhor sobre cada um. Então, o primeiro item é a identificação. Depois da identificação, você vai colher a queixa principal. Depois da queixa principal. Na queixa principal você pode colocar entre aspas, assim, a queixa do paciente. Meu vizinho quer me matar, eu tô triste, tô ansioso. Você pode pôr entre aspas, que aí a gente vai entender um pouco melhor do que passa na cabeça daquele paciente. A história da moléstia atual, história pregressa, história familiar, história médica, história social, e depois a gente vai aprofundar no exame do estado mental, fazer a hipótese diagnóstica conduta. Então, é como se fosse as camadas da entrevista, né? Ela vai de uma maneira mais global. Então, assim, a anamnese, ela serve para a gente coletar as informações necessárias. Ao longo de toda a entrevista, a gente vai fazendo o exame do estado mental. No final, eu vou explicar. Ele começa a ser feito, claro que a gente vai anotar no final, mas ele começa a ser realizado quando você vai na recepção chamar o paciente. Então, você pegou a ficha e olhou lá, seu João. Aí você vai na recepção e chama, seu João. Aí você olha para ele. Aí, no momento que você olhou para ele, você começou a fazer o exame do estado mental. Você vai ver ele levantando, caminhando até a sala, entrando, sentando. E até a hora que ele vai embora, você faz o exame do estado mental. Depois você vai juntar tudo o que você conseguiu coletar de informação e vai elaborar suas hipóteses. Lá no nosso ambulatório, a gente tenta fazer isso, né? Depois a gente vai discutir o caso, a gente tenta juntar todas as informações que a gente tem e elencar as hipóteses diagnósticas, os diagnósticos sindrômicos, para depois a gente tentar chegar no diagnóstico etiológico, né? Que seria o diagnóstico categorial mais preciso. Então, vamos lá.
Falando um pouquinho agora de cada um dos itens da entrevista psiquiátrica. O primeiro item é a identificação. Todo mundo sabe, né, o que é essa parte da entrevista, né, da consulta, porque toda consulta tem, você vai colher os dados, nome completo e tal. Só que na clínica, você está lá na cardiologia, o que a gente faz? A gente pula isso, na maioria das vezes, e vai direto para a queixa principal. O paciente chega e fala, seu João, bom dia, meu nome é Matheus, como eu posso te ajudar hoje? É assim que vocês fazem. Na psiquiatria, se você fizer isso, tecnicamente é errado. Por quê? Lembra que eu falei que o paciente ele chega retraído, ele chega com um certo receio de se abrir. Então, antes de você chegar e direto ao ponto, né, como eu posso te ajudar? Ele não vai estar preparado muitas vezes para falar o que ele está sentindo. Ele vai ter, enfim, não vai ficar legal. Então, você tem que preparar esse terreno antes. Então, como que você prepara esse terreno antes? Você cria um clima acolhedor com o paciente, e esse clima acolhedor você faz na coleta dos dados da identificação. Então, na psiquiatria, assim, eu aprendi isso na residência, né? Mas eu apliquei isso em todos os pacientes que eu atendi na minha residência, e eu vejo que isso faz uma diferença absurda na qualidade da entrevista, quando você para tudo e colhe a identificação da maneira correta. Teoricamente, isso tem que durar 5 minutos. Se você fizer a coleta da identificação e gastar 5 minutos, você vai fazer uma boa coleta da identificação. Mas não é só ir perguntando um questionário. Assim, qual é o seu nome, tipo um robô? Qual é o seu nome completo? Aí você digita. Você é de onde? Aí, quantos anos? Não. Você tem que ser genuinamente autêntico. Você tem que criar um vínculo com o paciente. Né? No outro grupo, o grupo A4, que é o de Matheus, né, meu xará, a gente fez uma simulação. O grupo A3, a semana que vem, a gente vai treinar. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Eu fiz uma simulação com o Matheus. Ele foi um paciente, e aí eu fui perguntando para ele, né, assim, como que seria a coleta da identificação se ele fosse um paciente? Então, ele falou assim, Matheus, bom dia, meu nome é Matheus também, você é meu xará, vamos começar aqui, como é a primeira vez que a gente está conversando, eu queria antes só fazer umas perguntinhas para te conhecer melhor, pode ser? Aí você já está direcionando a entrevista para identificação. Pode. Bom, vamos começar do seu nome completo, qual que é? Matheus da Silva, sei lá. E, Matheus, você prefere ser chamado como? Então, é importante você saber como o paciente prefere ser chamado, porque tem paciente que prefere ser chamado pelo apelido, pelo sobrenome, e você vai, se ele falar que ele prefere ser chamado pelo apelido, pelo sobrenome, né, você vai chamar, você pergunta assim, posso te chamar de, sei lá, o paciente chama José alguma coisa. Aí ele falou assim, não, mas todo mundo me chama de Zeca. Posso te chamar de Zeca? Pode. Então tá bom, Zeca, o senhor tá com quantos anos? Doutor, tenho 50 anos. E você é de onde, Zeca? Você vai puxando assunto como se você estivesse conversando com uma pessoa de uma maneira corriqueira. Só que por trás você está colhendo os dados da identificação, está criando um microclima ali agradável para o paciente e já está fazendo o exame do estado mental. Porque nesse momento você pode fazer piada. Se o paciente chega lá com o bonezinho do Cruzeiro, você pode fazer uma piada. Você é cruzeirense, né? Vixe, o Cruzeirão tá difícil, né? Ou se for atleticano, não sei. Porque quando você faz isso, você consegue avaliar até o humor do paciente. O paciente que está eutímico, ele vai conseguir rir, ele vai conseguir fazer uma piada. O paciente deprimido, às vezes ele não vai rir tanto da sua piada, então você já consegue perceber isso. Geralmente as piadas elas têm um duplo sentido, então você consegue avaliar até um pouco da capacidade de abstração daquele paciente. E aí você vai continuando, você pergunta da família, quem são, assim, se os pais, né, com quem que ele mora, se os pais são vivos, com quem que ele é casado, quem é a esposa, quem são os filhos, o nome dos filhos, você vai puxando assunto, né? Meu filho chama Heitor.
Nossa, que coincidência, meu irmão chama Heitor também, não vou esquecer mais o nome dele. Enfim, você vai fazendo, você vai se vinculando com o paciente, porque quando você faz isso, pode anotar, assim, é uma diferença absurda na entrevista. O paciente, ele vai se abrir, e quando você cria um bom vínculo com o paciente, é aquele paciente que ele fala assim, meu médico é doutor Matheus. O que ele falar, você muda de lugar, ele vai atrás de você, porque você conseguiu se vincular com ele. É diferente dos outros médicos na cabeça dele, né, que só já vão direto ao ponto, ele não consegue se conectar. Acho que deu para entender a importância dessa parte na psiquiatria, que é a identificação, que é que geralmente vocês pulam. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, um conselho, pelo menos nesse estágio, treinem em todos os pacientes a coleta da identificação e tentem fazer vínculo com o paciente. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na entrevista de vocês, e vocês podem usar isso, né, o restante da vida também. Fazer vínculo com o paciente é uma coisa fundamental. Beleza, você se vinculou, aí como que você muda para a queixa principal? Você pode falar assim, seu Zeca, agora que eu te conheci um pouquinho melhor, eu queria que o senhor me contasse o que é que vem acontecendo, né? Ou agora que eu te conheci um pouquinho melhor, queria que o senhor me falasse como eu posso te ajudar hoje. Aí você já fez uma transição para a queixa principal. E aí ele vai falar, doutor, eu estou ansioso, eu estou triste, não sei. Um erro ou um desafio, né, uma dificuldade que às vezes acontece. Pacientes muito ansiosos, eles tendem a ir direto para a queixa principal e eles atropelam você. Você chega lá, o seu José, bom dia, meu nome é Matheus, né, eu queria fazer umas perguntinhas para te conhecer melhor aqui no começo. Aí o paciente já chega, ai doutor, porque eu estou ansioso demais, e não sei o que. Ele já está lá na queixa principal. O que a gente fica perdido nessa hora, né? E, meu Deus, e agora? Como é que eu vou colher a identificação? O paciente já me atropelou aqui. Para isso que serve a entrevista. Você tem que voltar. Então, como que você faz isso? Você põe a mãozinha assim, ó. Seu José, peraí. Isso que o senhor está me falando é muito importante, mas antes, eu queria só fazer umas perguntinhas para conhecer melhor o senhor. Pode ser? Depois a gente conversa sobre ansiedade com calma. Eu vou querer anotar tudo. Se precisar, eu posso até te interromper, mas não repara, não, é assim mesmo. E aí, o paciente muitas vezes, não, doutor, pode perguntar, é que eu converso demais mesmo, mas não repara, não. E aí você volta. Então, vamos lá, seu Zé. Quantos anos o senhor está? E aí você volta e faz o vínculo. Queixa principal não tem muito segredo, é as palavras do paciente. Eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou tendo crise de ansiedade, enfim. E aí você pula para... Assim, você progride, né, faz essa transição para a história da moléstia atual. Aí é um pouco mais do que vocês já estão acostumados a fazer, colher a história, né, de ordem, assim, teoricamente cronológica, tentar colher as queixas do paciente. Na psiquiatria, a gente vai tentar buscar fechar os critérios diagnósticos. Então, se ele fala que ele está triste, só tristeza não fecha no diagnóstico de depressão. Então, a gente tem que ver se ele tem tristeza, se ele tem anedonia, se a energia dele está baixa, se a concentração dele está baixa, se o apetite alterou para mais ou para menos, se o sono alterou para mais ou para menos, se ele se sente culpado, se ele tem pensamentos de morte. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que perguntar, só do paciente falar na queixa principal. Doutor, eu estou triste. E aí você vai puxando essa conversa. Lembra da conversa que a gente, né, da conversa que você começou a puxar com ele lá no começo. Seu João, como é que tá essa tristeza? Como é que é essa tristeza do senhor? Doutor, eu fico desanimado, eu não consigo dormir de noite. Aí, então, na sua cabeça, ó, tristeza, insônia, você já fechou 2 critérios. E, seu João, como é que fica o apetite do senhor? Vixe, doutor, eu não como nada. Aí, na sua cabeça tá lá, ó, redução do apetite, 3 critérios. E me conta mais, essa depressão mexe na energia do senhor? Eu fico só em casa, eu não tenho coragem para fazer nada.
e fica só chorando. E aí você vai puxando e vai colhendo os critérios diagnósticos. É que nos primeiros dias de atendimento, vocês vão ter realmente dificuldade. Por isso que eu até tinha feito um roteirinho que vocês podem ir perguntando, assim, seu João, como é que tá o apetite? Pode ir lendo. Mas com o tempo, vocês vão puxando essa conversa com o paciente de modo que ele não percebe que você está conduzindo ele, você está analisando a conversa dele, o discurso dele, e, no fundo, você está colhendo os critérios diagnósticos. A mesma coisa para a ansiedade. O que a gente tem que avaliar de um paciente ansioso? Se ele é muito preocupado com as coisas, se ele preocupa mais do que precisava, se ele tem dificuldade de controlar as preocupações, se ele tem sentimento de medo, se ele tem sintomas físicos, então se o coração fica acelerado, se ele sente um aperto no peito, uma angústia, sensação de falta de ar, tremor, sudorese, tensão muscular, sintoma gastrointestinal, dor de barriga, enfim, a ansiedade ela pode se manifestar de várias formas. E aí você vai puxando essa conversa. Nossa, e como é que é essa ansiedade sua? Ah, eu sinto isso, isso e isso. Você fica muito preocupado? Fico. Você chega a sentir medo? Sinto. E essa ansiedade toda, faz você sentir alguma coisa no corpo? Ah, doutor, meu coração dispara, eu sinto falta de ar. E aí você vai na sua cabeça fechando os critérios. Ah, taquicardia, sensação de falta de ar, preocupação, medo. E como é que fica para dormir com tudo isso? Ah, não durmo. E tudo isso aí mexe no apetite do senhor? Mexe. Um erro técnico comum é fazer perguntas, várias perguntas de uma vez. Percebam a diferença. Uma coisa é você perguntar, seu João, como que está o sono do senhor? Ah, doutor, eu estou dormindo mal. E o apetite? Como é que tá? Eu estou comendo pouco. E essa ansiedade toda mexe na concentração do senhor? Mexe, eu fico com a concentração diminuída. Agora, o segundo exemplo. Seu João, como é que tá para comer, para dormir, para ir no banheiro? Tá tudo bom? Essa pergunta aí, ele não vai saber nem o que ele responde. Você fez 3 perguntas ao mesmo tempo e no final você ainda deu uma induzida, assim, tá tudo bom, né? Ele vai falar que tá bom, mesmo se não tiver. Então, você tem que perguntar um critério de cada vez. Como tá o sono? Principalmente perguntas abertas. É diferente você perguntar assim, seu João, você está dormindo mal? Aí pode ser que ele fale que sim. Ou, seu João, o senhor está com insônia, né? Você já está induzindo. Agora, uma pergunta aberta é, como está o seu sono? Aí ele vai responder. Então, é assim que a gente vai colhendo os critérios diagnósticos e puxando a entrevista do paciente. O paciente psicótico é um pouco mais difícil, depende se ele está psicótico realmente assim, na crise, se ele está em delírio, ou se ele já estiver estável, você pode perguntar, quando o senhor estava na crise, o senhor ouvia vozes? Ouvia. E aí você vai puxando. Mania e hipomania é a mesma coisa. Se o paciente estiver estável, só tiver um histórico, você vai perguntando como que ele ficava. Se ele estiver na crise mesmo, é bem mais difícil. É até difícil de explicar aqui. Então, você vai mais avaliar como que ele fica. Se o paciente está realmente com um comportamento alucinatório, você vai ver ele conversando sozinho, andando. O familiar, geralmente, ele vem com o familiar e fala, não, doutor, ele conversa sozinho a noite toda. Ele parece que ele está com alguém. Então, aí você já tira que provavelmente ele está ouvindo voz, enfim. A história pregressa, nem todos os pacientes a gente consegue ou precisam colocar. Por quê? Porque se o paciente nunca teve nenhum sintoma psiquiátrico e de 2 meses para cá ele ficou ansioso, é só a história da moléstia atual. Mas se ele tem esquizofrenia, já tem 40 anos, vocês não precisam colher a história toda, assim. O paciente começou o quadro com 20 anos, aos 21 fez isso, aos 25 fez isso, porque vai ficar enorme a entrevista, a anamnese. Então, a história da moléstia atual é assim, paciente com diagnóstico de esquizofrenia há 40 anos. No último mês, interrompeu o uso do antipsicótico
e está em surto atual com alucinações, delírios, dananã. Essa é a história da moléstia atual, como está agora. Na história pregressa, aí você coloca paciente com início do quadro aos 20 anos, possui 12 internações, já fez uso de tal e tal e tal remédio. É isso, que aí a gente consegue dividir para não ficar uma coisa gigantesca, é até difícil de entender. História familiar. O que é importante na psiquiatria a gente saber da história familiar? História familiar psiquiátrica. A gente sabe que alguns transtornos, eles têm uma herdabilidade maior, eles têm uma carga genética mais importante. Quais são eles? Transtorno bipolar, ele tem uma carga genética muito importante, a gente vai discutir isso no ambulatório, nas aulas. Esquizofrenia também, enfim, mas qualquer transtorno mental pode aumentar a chance de você, qualquer histórico familiar de transtorno mental pode, teoricamente, aumentar a chance da pessoa ter um transtorno mental. Ah, então eu não preciso perguntar história clínica? Depende. Sim, vai do bom senso. Se o paciente assim, tem uma queixa que você acha que pode ter relação, pergunta. Então, assim, não custa nada você perguntar se alguém na família tem alguma doença. Né? Você vai gastar o quê? 30 segundos aí para você anotar se alguém já teve um infarto, um AVC, ou se tem epilepsia. História médica. O que é importante a gente saber da história médica? Assim, claro, as doenças que o paciente tem, doenças clínicas, né? Mas quais que a gente tem que perguntar se ele não falar e a gente tem que ficar atento. TCE, por quê? Porque, imagina, um paciente assim, tem um histórico. Ah, tem 3 anos que ele andava de moto, ele caiu, bateu a cabeça, fez neurocirurgia, ficou entubado, 1 mês no CTI e agora saiu. Você acha que isso tem relevância para a psiquiatria? Com certeza, ele provavelmente teve alguma lesão estrutural no cérebro, não sei, a gente tem que pensar. Existem quadros orgânicos também, né? Cirurgias prévias, é bom saber. Epilepsia é importante saber, porque assim, existe uma área em comum da neurologia e da psiquiatria que chama neuropsiquiatria. Né? A epilepsia ela pode cursar com alterações do comportamento, pacientes no estado pós-ictal podem cursar com sintomas psiquiátricos. Então, assim, é importante saber se ele tem epilepsia, se ele está tratando essa epilepsia, quais são as medicações que ele já tomou, ou que ele toma. Alguns medicamentos clínicos podem predispor condições psiquiátricas, né? Eu não coloquei aí, mas, por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, é importantíssimo a gente saber. Eu já peguei casos de consultório de pacientes com hipertireoidismo, e muito ansioso, aí ele tratou o hipertireoidismo, deu uma melhorada boa, assim, ele já era ansioso, mas o hiper dele deixou ele, assim, um quadro que ele nunca tinha ficado antes. E história social é um pouco você já vai colher um pouco disso na identificação, mas é um pouco mais, assim, como que é a relação dele com as pessoas, assim, em casa, é boa, ele cresceu num ambiente mais difícil, ou com dificuldade financeira, ele presenciou algum tipo de abuso, o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra, como é que foi a vida dele? Como é que é a vida dele? Né? Os filhos são tranquilos, ou o filho dele usa droga, o filho dele, não sei. A gente tem que tentar entender um pouco melhor desse contexto social do paciente. Ô, Matheus, Pode falar. tem uma pessoa solicitando para entrar, tem como se autorizar? Peraí. Eu nem consigo ver aqui. Fala pra ela tentar de novo. Pede para tentar de novo aí, por favor. E aí? Era só um? Que me pediu, obrigada. Não.
Vamos voltar lá. Então é isso. O resumo daquela estrutura. Vou voltar aqui, ó. Isso aqui, né, parece que é pouca coisa, mas é tudo isso que a gente discutiu aqui. Então, vamos dar seguimento. Agora a gente vai falar do exame do estado mental. Então, como que é o exame do estado mental? Para que ele serve? Por que a gente faz ele? O exame do estado mental é o seguinte. Deixa eu tentar explicar assim. Vamos pensar, vou fazer uma analogia com a semiologia clínica. Então, você analisou o paciente, aí você coloca bulhas normofonéticas em 2 tempos, sem sopros, abdômen livre, indolor, a palpação superficial e profunda. Você vai descrever o que você, né, observou, palpou, auscultou. Só que a nossa mente não tem como você fazer, não tem como você pegar na mente e ir palpando. Então, como que a gente faz isso? A gente tenta acessar o conteúdo psíquico do paciente de algumas formas. Então, como que você consegue saber o que qualquer pessoa está pensando? Ou você vai observar o comportamento dela, porque aí dá para a gente ter pelo menos induzir, né, deduzir alguma coisa. Então, você vai observar o paciente, e é exatamente esse o primeiro item do exame do estado mental. Só de você olhar para a pessoa, você pode tentar descobrir, ou você pode obter sinais de como que está a mente dela. Então, as vestimentas, então, as roupas. Uma pessoa que está com a roupa toda suja, você já pode pensar em algumas coisas. A higiene está precária, o cabelo está despenteado, a barba mal feita, grande, enfim. O cabelo da uma mulher, né, não está pintado, está uma coisa estranha. O aspecto geral, a pessoa parece que está abatida, está magra, enfim, está com olheira, postura. A pessoa está ereta, ela está curvada, ela está cabisbaixa, ela está... A expressão facial, né? Ela está sorrindo, ela está com raiva, ela está triste, está embotada, está meio neutra, assim. Então, só de você ir lá e chamar, ô, seu João, ô, dona Maria, você já bate o olho, você consegue perceber um tanto de coisa. Com o tempo que você vai treinando, isso vai se aprimorando. A vigília, vigília, eu coloquei errado aqui. Vigília é o estado de vigília, né? Ele está acordado ou ele está sonolento, né? Ele está em coma, como é que ele está? Né? Às vezes ele tomou, isso já acontece. O paciente toma um tanto de Rivotril e vai para consulta, aí ele chega lá meio grogue, assim, aí a família leva, ai, doutor, ele não está bem, não. Então, o nível de vigília dele está diminuído, ele está hipovigil. É até difícil você tentar obter informações de um paciente que está sonolento. Então, o que a gente observa? Aqui alguns exemplos, ó. As vestimentas, a pessoa que chega no consultório com uma roupa dessa, você pensa em algumas coisas. A postura, olha esse quadro aqui, ó, né, esse senhor, ele está cabisbaixo, ele parece que ele está chorando, o cabelo está despenteado. Só de você olhar aqui, ó, ele não falou nada, não falou absolutamente nada, mas você foi lá e chamou, seu João, alguma coisa em você vai falar assim, eu acho que ele está deprimido. Só de olhar para ele, você não acessou nada da mente dele, mas só de olhar para ele você já conseguiu identificar alguns aspectos. Aqui o Robbie Williams, né, que ele teve depressão também, então olha esse sorrisinho meio assim, você já pode pensar em algumas coisas, ou o paciente está sonolento, está hipovigil, você pode, enfim, levantar algumas hipóteses, ou você vai chamar o paciente está lá roendo unha, ansioso, balançando a mão. Será que esse paciente é ansioso? Só de você olhar para ele, você já pode pensar em algumas coisas. Ou ele está lá emburrado,
a cara, né, de raiva. Isso são sinais, e a partir disso a gente pode até levantar hipóteses diagnósticas. E ao longo da conversa, ao longo da entrevista, a gente vai investigar e vai descartar ou vai confirmar. Depois que você observa o paciente, você vai colher, você vai analisar no exame de estado mental a conversação. Então, o que é a conversação? Lembra lá dos 5 primeiros minutos da entrevista, que é a introdução, que você vai puxar um bate-papo ali, mais informal, perguntar o nome, como é que ele prefere ser chamado, como é que é a família dele e tal, fazer uma piadinha. Então, nessa hora, você consegue observar várias coisas também. É o segundo item do exame do estado mental, são esses 5 primeiros minutos. Então, se você pular isso, você pulou 1/3 do exame do estado mental. Então, você vai perceber a orientação dele, se ele sabe a idade, o nome dele, quem são os filhos, onde é que ele mora, o contato visual, ele olha no seu olho, ou ele fica só olhando para baixo, ou ele fica olhando para cima, como se ele estivesse ouvindo alguma coisa. Como é que é o comportamento dele? É mais retraído? É mais cabisbaixo? Ou ele é mais extrovertido? Ou ele está falando demais, acelerado demais? Ou ele está desorganizado? Eu já atendi um paciente, eu falei no último ambulatório. Nesse primeiro, ele tinha esquizofrenia crônica. A gente já sabia, mas assim, a gente estava internando ele, aí ele levantou, fez tipo a Estátua da Liberdade. Assim. Então, isso na conversação, estava colhendo os dados da identificação. Então, assim, você consegue deduzir, levantar várias hipóteses diagnósticas. Beleza. Depois que você conversou com ele, e aí você vai para a queixa principal, você entra no terceiro item do exame do estado mental, que é literalmente a exploração, que é quando você vai ativamente perguntar. Como que você faz para saber se uma pessoa está triste? Você pode observar ela, mas você só vai ter certeza mesmo se a pessoa falar, não é? Se ela falar assim, não, eu estou triste mesmo, aí você vai ter certeza, não, realmente, então ela está triste. Então é nessa parte que você vai explorar. Como é que você sabe se a pessoa está ouvindo vozes? Assim, ter certeza mesmo que dentro da cabeça dela ela está ouvindo vozes. Só se ela falar para você. Então, na exploração, você vai perguntar ativamente sobre alterações da sensio-percepção, sobre se ele tem algum delírio, humor, né? Que é aquela parte que a gente pergunta assim, da tristeza, como é que ele está. Você vai investigar se ele tem ideação suicida. A autoavaliação, a consciência do eu, é se ele sabe que ele é ele mesmo. Tem gente que fica psicótico e perde essa consciência do eu. Ela começa a achar que é outra pessoa, enfim. Então, nessa parte do exame do estado mental, você vai descrever isso. Acho que é isso. Assim, o exame Deixa do eu estado perguntar, Matheus. Qual seria a diferença entre essa autoavaliação e essa consciência do eu? Ah, sim. A autoavaliação é quase que a mesma coisa, assim. A gente usa mais a consciência do eu. É que a consciência do eu é uma coisa um pouco complexa, que é assim, você tem que saber que você é você mesmo, no sentido de que, eu não sei quem perguntou, qual que é o seu nome? Giovana. Giovana. Então, Giovana, você sabe que você é Giovana desde que você nasceu, né? Você não nasceu uma outra pessoa e depois você transformou em Giovana. Você nasceu Giovana, você sempre foi Giovana, e você é Giovana e vai ser Giovana para sempre, assim. Só que o paciente psicótico, ele pode ir perdendo isso. Essa consciência do eu, ele pode achar que ele era uma outra pessoa, ou ele pode achar que ele está virando uma outra pessoa. Eu já atendi uma paciente que ela falou que ela estava transformando em Lúcifer, e que ela não era mais ela, que ela era Lúcifer, enfim. Essa consciência do eu, ela pode mudar em estados psicóticos. Inclusive, tem gente que
perde, inclusive, a noção de que a gente tem um limite do nosso corpo. Então, ele pode achar que ele está como se fosse em outros corpos também. Enfim, isso faz parte de um quadro psicótico. A autoavaliação é um pouco mais da crítica que ele tem. Poderia até mudar aqui esse termo, acho que fica um pouco confuso mesmo. Seria mais a crítica que ele tem da morbidade dele. Assim, se ele sabe que ele está psicótico ou não. Ele sabe que ele tem esquizofrenia, a pessoa sabe que ela tem depressão. Se ela sabe, então ela tem um insight da doença. Ela sabe que ela está ansiosa. Depressão, ansiedade, não cursa com perda do insight. A pessoa sabe que ela está mal. Só que esquizofrenia, muitas vezes, cursa com perda do insight. Então, a pessoa não faz a mínima noção de que ela está doente. Para ela aquilo é real. Ela está transformando em Lúcifer, ela está ouvindo voz, ela está acontecendo um tanto de coisa. E isso é até perigoso. Pacientes em surto, eles podem, assim, se eles não têm consciência, não têm crítica da doença, eles podem agir em função das vozes, dos delírios. Ele pode, assim, caso real, ele pode achar que a mãe é o anticristo e ele tem que, sei lá, matar a mãe, alguma coisa nesse sentido. Ontem, quarta-feira, a gente atendeu uma paciente que contou, ela tinha esquizofrenia, ela estava bem, estava estável, assim, relativamente estável, era uma esquizofrenia crônica, já tinha 40 anos de doença, mas ela falou que quando ela abriu o primeiro episódio psicótico, lá quando ela tinha 20 e poucos anos, ela ouviu uma voz que falava que dentro da barriga do filho tinha uma cobra, e que ela tinha que tirar essa cobra da barriga. E ela falou que ela cogitou realmente pegar uma faca e enfiar na barriga do filho. É perigoso isso. Claro que, assim, isso no NASP, a gente não vai pegar. Esse tipo de paciente em crise é no CAPS, é no hospital, ele vai para HU, enfim. O NASP é paciente que está tranquilo. Então, assim, se tem alguém que tem medo, né, porque eu sei que tem gente que tem medo, fiquem tranquilos. O perfil de paciente do NASP é bem mais de boa. Eu estou dando exemplos aqui para vocês entenderem. Matheus, tem uma pergunta. Como é que eu vou abordar um paciente que ele está mentindo durante a consulta? Geralmente, paciente que fica acompanhado, geralmente eles mentem mais, né? Por conta da história. Tá. Eu entendi, mas eu não sei se eu entendi muito bem. Você consegue dar um exemplo? Por exemplo, tem um acompanhante do lado e aí ele começa a falar uma história e, não sei, ele dá indício que está mentindo sobre a história. Tá. Com porque vergonha, uma coisa é uma mentira deliberada. Então, por exemplo, quem faz muito isso é paciente etilista, usuário de substâncias psicoativas. Você pergunta, você usa qual quantidade? Eu bebo uma latinha só no final de semana. Aí eu acompanho lá atrás e fico assim, mentira, não bebe não. Sim. Ele está de forma deliberada. Outra coisa é o paciente que está com delírio. Então, assim, ele perdeu a noção da interpretação real, né? Das coisas que vão acontecendo. Aí ele começa a falar assim, não, doutor, porque lá em casa minha esposa está querendo me envenenar e ela já está armando um complô com minha sogra e que não sei o quê. Aí o acompanhante fala, não tem nada disso, isso aí é coisa da cabeça dele. Sim. Aí ele não está mentindo, para ele isso é uma verdade. Se for o caso psicótico, esse aí que o paciente não tem noção, né, assim, ele não tem crítica do delírio dele, você leva, assim, você vai dando corda. E aí depois você pode até conversar com um familiar separado. Olha, você é a mãe dele, eu vi que você falou que tem algumas coisas que ele falou que não está condizente, né? Me explica melhor, então, como é que é. Aí, beleza. Agora, se o paciente, esse caso do etilista, você pode confrontar ele. Olha, seu João, realmente é só 3 cervejas? Só uma cerveja? Não bebe mais, não? Se ele bater o pé e falar, não, é só uma cerveja, beleza. Aí você pode pôr lá na anamnese. O paciente refere que usa somente uma latinha de cerveja, mais familiar,
informam que o paciente faz uso de 1 litro de pinga no final de semana. Na hora da discussão, a gente vai considerar mais um pouco a informação do familiar, talvez. Mas depende de cada caso. Entendi, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui o próximo. Eu coloquei alguns exemplos aqui de como que a gente vai descrever o exame do estado mental. Então, o primeiro exemplo é um paciente depressivo. Então, começa com a observação. Ó. Paciente com vestes adequadas, em tom escura. Você pode ir descrevendo, porque, assim, a ideia do exame do estado mental é como se fosse uma foto do paciente naquele momento. Então, você vai tentar descrever ele com o máximo de detalhes, para que uma pessoa que não estava lá no dia, ela lê e consiga enxergar o paciente. E, inclusive, a gente no ambulatório, você pode comparar o exame do estado mental. É igual quando você compara um raio-x antigo, assim, você compara o exame do estado mental de 2 meses atrás para hoje. E você vê a melhora do paciente através do exame do estado mental. Então, exemplo de um paciente depressivo. Paciente com vestes adequadas, em tom escura, roupas todas pretas. Boa higiene, possui cabelos grandes e despenteados. Essa observação. Expressão facial entristecida, com presença de olheiras, postura curvada, aparência de estar sonolento, discurso com prosódia hipofonética, né? Ou seja, ele conversa baixinho, humor está hipotímico, ele refere se sentir triste, e aí aquela última parte que você investiga, né? Ele nega alterações da senso-percepção, nega delírios, nega ideação suicida, e possui crítica de sua morbidade. Então, ele reconhece que está com depressão e precisa de ajuda. Ótimo. Muito bom. Se você descrever dessa forma, a gente vai entender. Um paciente ansioso, como que seria um exemplo? Paciente com vestes adequadas, boa higiene, cabelo penteado, a barba feita, expressão facial meio assustada, uma postura neutra, né? Então, está sentado assim, educado, colaborativo. Na motricidade, ele mexe a mão, a perna com frequência, esfrega a mão, esfrega... Você pode descrever isso. O discurso voltado para as preocupações, né? Está preocupado com o vestibular, com a dificuldade de dormir, enfim. O humor está ansioso, o afeto, que é a expressão, né, das nossas afetividades, então, assim, expressão facial, o sorriso, o afeto é congruente com o humor, então ele fica ansioso, você consegue perceber isso. Ele nega ideação suicida, nega alterações da senso-percepção, nega delírios e possui crítica da morbidade. Muito bom. Aí um paciente psicótico. Isso é um exemplo, né? Paciente com vestes sujas, higiene em mau estado, cabelos despenteados, expressão facial neutra, algo embotado. O embotamento do afeto, o paciente psicótico, ele pode ir perdendo a expressão facial, então ele fica meio neutro, assim. Ele vai conversando, ele não modula a face, a expressão facial. Então é isso. Algo embotado, a postura neutra, pouco colaborativo com o entrevistador. Inclusive, a gente pegou uma paciente no ambulatório essa semana que essa paciente que eu contei da esquizofrenia, ela estava pouco colaborativa. Ela falou, hoje eu não estou a fim de falar, não. E não conversou muito mesmo, não. Um discurso voltado para seu delírio que está sendo rastreado pelo Bolsonaro através do Twitter. Então, você coloca exatamente como o paciente falou. Por quê? Porque se daqui 2 meses eu for conversar com ele, eu vou precisar saber se ele ainda está achando que o Bolsonaro está rastreando ele através do Twitter. Você pode perguntar isso ativamente, ou você pode ir, vamos dizer assim, dando corda, jogando verde, assim, aí o Twitter, você mexe e tal, para ver se ele solta essa informação. O humor eutímico, o afeto, né, com pouca modulação, nega alucinações auditivas, então essa que é uma coisa que a gente falou. O paciente fala uma coisa, ele nega alucinações auditivas, mas a família relata que o paciente conversa sozinho, que o nome técnico, o termo técnico é solilóquio. Então, quando eu leio isso, eu já sei que se eu for conversar com o paciente, provavelmente ele vai falar que ele não escuta, mas eu tenho que conversar com a família para ver se realmente ele está conversando sozinho ainda. Possui delírio persecutório relacionado ao Bolsonaro, sem alterações da estrutura do eu,
que é isso, né? Dele saber que ele é ele mesmo, então assim, ele sabe que ele é ele mesmo, nega ideação suicida e não tem crítica da sua morbidade, ele não tem insight, ele não sabe que ele está psicótico, ele não percebeu isso ainda. E um paciente bipolar? O bipolar, ele pode estar na fase, no episódio depressivo, né? Que aí a gente volta. Ô, Matheus, Pode falar. o que é afeto com pouca modulação? O afeto, vamos voltar aqui. Lembra que eu falei do embotamento do afeto? Aham. Então, o nosso afeto, a gente modula. Então, assim, a gente ri, a gente fica triste, fica com raiva. O afeto que modula pouco é a pessoa que não tem muita expressão facial. É como se o afeto ficasse mais aplainado, mais embotado mesmo. Entendeu? É isso. Então, a modulação vai ser diferente se o afeto é congruente ou incongruente, né? Não entendi. É que ficou meio baixinho. Do afeto é diferente da modulação. O humor é assim, você pode estar hipotímico, o humor hipotímico, então você está triste. Mas o afeto, você está se sentindo triste, mas o seu afeto, ele não modula, então você fica com a expressão facial neutra. Você pode colocar humor hipotímico, afeto hipomodulante ou com pouca modulação, entendeu? Agora, se ele está triste e ele fica chorando, você vê que ele está triste, você pode pôr humor eutímico, afeto congruente com humor. Ou se ele está triste, ele fala que ele está deprimido, ele quer morrer, e ele fica rindo, você pode pôr afeto incongruente com humor, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Agora, o último exemplo de um paciente bipolar. Então, o transtorno bipolar a gente vai ver, mas tem o episódio depressivo, que aí, se o paciente estiver no episódio depressivo, o exame do estado mental vai ser de uma pessoa deprimida. Aí vai ser igual aquele exemplo que a gente deu. Agora, se ele estiver em mania, um exemplo seria esse. Ó. Paciente com vestes adequadas, boa higiene, cabelos arrumados, usa óculos escuros, corrente, expressão facial, ora alegre, ora irritada. É comunicativo durante a entrevista, possui pressão por fala. Então, o que é isso? É uma alteração que acontece no paciente bipolar que está muito acelerado. Ele fala tanto, o pensamento está tão rápido, e ele fala tanto que ele parece que ele quer falar. E aí você tenta interromper ele passa por cima. E ele vai falando, é difícil interromper. Você fala, seu João, peraí. E ele continua falando. Isso é pressão por fala. Então, ele interrompe, né, o entrevistador várias vezes. Discurso voltado para o fato que a sua família não compreende, aí você pode explicar. Diz que possui muito dinheiro, mas sua família não acredita. O humor está grandioso, o afeto congruente, então você vê que ele está grandioso e tal. Ele nega alterações da sensopercepção, né, nega alucinações, e possui um delírio de grandeza. Ele acredita estar milionário com seu canal no YouTube, o que, assim, tem gente que é milionário com canal no YouTube? Tem. Então, pode até ser que ele seja, mas a família diz que ele nem usa internet. Então, isso dá indícios pra gente que talvez ele esteja delirando mesmo. Como é que o cara tá milionário se ele nem usa internet? Nega ideação suicida, não possui crítica de sua morbidade. Então, é mais ou menos assim que a gente descreve. Só de você ler isso aqui, você já tem uma ideia mais ou menos de como que é o paciente, ou como que o paciente estava naquele dia, entendeu? E por fim, esse é o último slide. Então, o resumo de tudo, nós vamos juntar tudo que a gente falou agora e compilar. Então, anamnese psiquiátrica, como que é? Identificação, fazer vínculo, colher a identificação. Primeiro passo. Você fez isso, gastou 5 minutos, perfeito. Os acompanhantes, né, eles podem entrar junto, pode entrar depois, mas é isso. A queixa principal, e aí você faz, com as palavras do paciente, faz essa transição para a história dos problemas principais. O que ele está sentindo, o que levou ele lá a procurar. Você pode fazer a história dos problemas passados se for um paciente que tem uma história muito longa.
tem 40 anos que está deprimido. Então, aí nessa parte você faz um resuminho. Começou depressão, tem aos 20 anos, já fez uso de tal e tal e tal remédio e tal. História do uso de drogas, que é sempre bom a gente perguntar: álcool, droga, maconha, cocaína, bala, doce, chá alucinógeno, santo daime, enfim, pode perguntar. Cigarro, droga também, tabagismo. História médica, história do desenvolvimento. Isso não é obrigatório perguntar em todos os pacientes, não. Isso é mais quando a gente suspeita de autismo, que a gente tem que perguntar como foi o neurodesenvolvimento do paciente. Né? Se ele andou na idade certa, com quantos meses ele falou e tal, tal, tal. Mas é um item que a gente, dependendo do paciente, a gente tem que perguntar. História social, como que eu falei. A personalidade e o comportamento também, né? Dependendo do paciente, a gente pode aprofundar, principalmente se a gente suspeita de um transtorno de personalidade. Esses aí eu não falei hoje, porque senão eu acho que ia até confundir. Assim, vamos deixar isso para depois. História médica familiar, né? O exame físico e neurológico. E aí você vai juntar tudo isso e vai finalizar com o exame do estado mental. E assim você fecha esse pacote aí da entrevista psiquiátrica. A partir disso aí, você elabora uma hipótese diagnóstica e faz o tratamento. É isso, gente. Muito obrigado.